Fala aí, seus fiéis torcedores, tudo certo com vocês? Bom, mano, eu quero começar o vídeo falando sobre essa Sul-Americana, né, sobre a nossa situação no torneio continental, porque eu já vi que muitos jogaram a toalha na primeira derrota, como se não fosse classificar mais. Aí tem outro lado que reprova esse tipo de pensamento, porque não é hora de pensar nisso ainda, fiel histeria, não sei o que. Só que é o seguinte, mano, colocando o pé no chão, quando eu falo ontem, né, que é difícil acreditar numa classificação jogando esse futebol, não é que eu não acredite mais só porque perdeu um jogo, né, não é bem assim também. O lance é, o Corinthians já não tem um histórico bom em continental, né? Uma parada impressionante quanto esse time se transforma quando vai jogar uma Sula ou uma Liberta da vida. Como eu falei, eu tenho certeza que com esse mesmo time nós vamos pegar esse Vasco em Itaquera e vamos amassar os caras. Vai ser uma parada pra mostrar que o problema não é o time ou no treinador, é mais uma mixa de campeonato que não tem como explicar. Agora, como é que eu acredito, por exemplo, que a gente vai chegar na Colômbia com tudo que eu falei e vai tirar um ponto do América na quarta que vem, ou até 3? É muito difícil, cara. Sem contar que a gente tá sem o Garro e sem o Hugo, dois pilares gigantescos desse time. Então, saindo um pouco dessa parada mística, indo pra realidade, né, o que o Corinthians precisa fazer hoje para classificar em primeiro, teria não só que garantir os 6 pontos contra o Racing, né, ida e volta, até aí não tem negociação, e pelo menos ganhar mais 2 jogos, sendo um deles fora de casa, ou contra o Huracan ou contra o Cali. E de novo, eu ainda acho um grupo fácil, um grupo classificável, com adversários que não tem nada demais, só que essa simples derrota em casa já faz o Corinthians ficar bem distante do primeiro lugar. E lembrando que o segundo até classifica também, mas primeiro precisa passar por um playoff com um time que vem da Libertadores, que pode ser, cara, qualquer um. Outro cenário apavorante também. Então, independente de qual lugar vai terminar, cara, eu tenho certeza que vai ser no sufoco de novo. Aquele papo de hora colocar os reservas pra poupar os caras pro Brasileiro ou Copa do Brasil, esquece, não tem mais. E infelizmente, pra quem tava botando fé que só porque caiu da Libertadores a gente iria abalar na Sula, vai ter que se contentar em sofrer já na fase de grupos. É, filho, a realidade é cruel. E esse ano não tem coronado esperado não. Nem a Sula tá salvando o cara mais. Olha que coisa, né? Bom, e nesse papo de renovação, que eu já falei por aqui várias vezes esse ano, né, e que é o mais perto também de uma contratação, que a gente vai chegar até a próxima janela, depois que acertaram aí esse contrato com o Thales, a diretoria já tá encaminhando outro com o Bidu, como eu já falei aqui, tem o Gustavo Henrique trocando conversas também, e agora surgiu outro nome que também pode pegar esse mesmo barco, mas que a torcida talvez não fique tão feliz, que é o Romero, né, que já tinha renovado no final do ano passado para jogar em 2025 e que agora vai se sentar à mesa para renovar para 2026. Lembrando, né, ele mesmo que agencia a própria carreira, e é ele que vai conversar com o Augusto lá. Só que é aí que entra o verdadeiro debate, porque a gente sabe, o Romero não é uma unanimidade na torcida, não é aquele cara que, beleza, pode renovar que tá de boa. Não, mano, mesmo ele tendo feito o melhor ano da carreira no ano passado, sempre tem uma desconfiança em cima dele, não importa a fase que ele esteja vivendo, sempre vão falar que o Romero não presta, que não é jogador pra Corinthians, que não tem que renovar, e pior, mano, que de certa forma até eu concordo, porque tem muitos jogos ali que quando eu vejo que ele vai entrar, já me bate aquele sentimento também de, caramba, lá vê o Romero, né, pô, hoje ele começa jogando, sabe? Aquela parada que você não fica tão animado de saber que ele vai entrar em campo. Agora imagina isso por mais um ano, sem contar esse que ainda nem acabou, né? Então até eu que gosto dele ainda fico pensando, pô, será que precisa mesmo renovar? Será que não dá pra ele sair lá em cima, de bem com a torcida? Quem sabe levantando mais uma taça no final do ano? Será que pra ele não seria melhor sair antes de desgastar a própria imagem? É mais ou menos por aí que eu penso também. O fato é, as conversas ainda vão acontecer, né? Não estão nem no início ainda, mas como bem sabemos, né? A tendência é de um desfecho positivo nesse caso, porque pra diretoria compensa mais renovar com o Romero do que ter que ir ao mercado e contratar outro jogador sem saber o que ele pode render aqui, né? Mas e aí, você acha que o Corinthians precisa mesmo renovar com toda essa galera? Ou já deu, já passou, não precisa e vamos em busca de novos ares? Comenta aí. E trazendo aqui uma notícia que talvez não tenha tanta relevância para a torcida, eu sei, mas que com certeza vai fazer uma boa diferença no Parque São Jorge, é que nessa semana o ex-presidente Duílio Monteiro Alves foi oficializado como o novo conselheiro vitalício do Timão, depois da morte de Wilson Bento, que faleceu aí no dia 29, e portanto, como o estatuto prevê que o conselho precisa ter sempre 100 cadeiras, né, de conselheiros vitalícios, o Duílio acabou pegando essa vaga por ter sido aí o presidente por no mínimo 2 anos do Corinthians, né, o que deu a ele a prioridade nessa escolha aí. Portanto, tanto o Duílio quanto os demais ex-presidentes da RT, todos agora fazem parte do conselho vitalício do Timão, ou seja, até morrerem. Então, não importa o que aconteça nas próximas eleições, se vão ganhar, se vão perder, eles sempre terão direito a essas cadeiras, a não ser que abandonem o posto de alguma forma, né, não pagando ou abandonando por vontade própria, o que eu acho extremamente improvável, dadas as intenções de todos ali, né. Então é isso, cara, uma notícia bem triste pro mundo da bola, especialmente para nós corintianos, mas nada muito surpreendente também, né, fiel. E vale até lembrar que caso o Augusto termine esse ano como
como presidente, né, caso não sofra nenhum impeachment nem nada, no futuro ele também vai ter direito a essa cadeira. E aí você vê como funciona a política no Corinthians, né? Seja presidente e bem ou mal, mano, ganha uma cadeira vitalícia no conselho do clube. Que maravilha, né? Depois ainda dizem que o clube do povo jamais poderá virar uma SAF, né? Tá aí. Se depender de um dono pra sempre for pior do que ter esses caras pra sempre dentro do meu clube, aí acabou tudo, pô, não tem nem comparação. E seguindo aquela saga do reconhecimento facial, fiel torcedor e tudo mais, eu tenho dois assuntos para tratar que são até bem interessantes, tá, fiel? O primeiro, sobre reconhecimento facial, já foi definido aí a empresa que vai cuidar desses sistemas daqui para frente, né, quando for implantado, que será no caso a Bipes, que vai cuidar basicamente de tudo que envolve reconhecimento facial, aplicativo e tudo mais. E diferente do que parece que foi apresentado naquele relatório do compliance, né, da Ticket Hub e tudo mais, eles foram sim aprovados individualmente, e inclusive são eles que cuidam dessa parte também em vários outros clubes do Brasil, como o Torneiras, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, até em grandes feiras de exposição também são eles que cuidam, como a BGS, por exemplo. Ou seja, nesse caso, não me parece ter sido uma escolha tão ruim quanto parecia ser na época que foi divulgado lá a parada do Ticket Hub e tudo mais. Agora, quanto ao segundo assunto, seria aí a tal reforma no estatuto do clube que vai ser votada esse ano, fiel, e que dentre as mudanças, o tão pedido voto ao fiel torcedor vai ser um dos temas discutidos e que, caso aprovado, não só daria direito ao torcedor comum de participar das eleições e outras decisões importantes para o clube, como também aumentaria e muito o número de associados, porque eu tenho certeza que muita gente iria assinar o fiel torcedor simplesmente para votar para presidente. Então, esse assunto está em pauta, será discutido e deve ser votado até o final do ano. E eu torço para que seja aprovado, viu? Porque isso ia mudar muita coisa no clube, hein, fiel? Nossa, até as campanhas seriam totalmente diferentes, não seriam voltadas apenas para os sócios lá do Parque São Jorge, né? Teriam que inventar outra estratégia para convencer o torcedor comum também, falou? Bom, e não que isso seja uma novidade também, né, mas o zagueiro Gabriel Paulista, que já se declarou corintiano diversas vezes no final de sua carreira, voltou a falar sobre um dia jogar aqui, no Timão, durante uma entrevista com o André Hernan, onde ele, novamente, diz que tem um sonho de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians, porque entre questões familiares, que eu sou torcedor de infância e eu quero realizar o meu sonho de jogar lá, né, e vale lembrar, no começo desse ano, a diretoria aparentemente teria aberto conversas para contratá-lo, mas se abriu mesmo ou não, fato é que ele não veio, não deu certo, não está aqui. Mesmo assim, falar que hoje a gente não precisa dele, eu não sei se é bem assim, viu? O Corinthians precisa contratar um zagueiro em algum momento e essa declaração, se for da vontade da comissão de ter ele aqui também, tem que ser aproveitada pela diretoria para tentar fechar o negócio. Isso é uma mão na roda do caramba, cara. Ele querer vir pra cá já ajuda demais na hora de conversar, né? E tudo bem, ele nem é um dos melhores nomes disponíveis no mercado, sei que tem outros melhores e até mais baratos, fora que ele já tem 34 anos, né? Tá em fim de carreira, só que, mano, considerando a nossa necessidade atual de não conseguir olhar para nenhum zagueiro e sentir total confiança, eu pensaria muito bem em trazer ele pra cá, né? E lembrando que ele tá no Besiktas atualmente com um contrato até o final de 2027. Ou seja, ele pode até facilitar que ele vir pra cá e tudo mais, mas os turcos são outra história, né? De todo jeito, mano, a diretoria precisa se mexer. E seja o Gabriel Paulista ou não, que eu até acho que jogaria bem aqui, em algum momento, repito, nós vamos ter que contratar. Falou? Mas e aí, será que ele viria pra jogar mesmo, né? Pra ser o titular do Timão ou só pra realizar um sonho em fim de carreira? Pô, aqui é Corinthians, né, irmão? Não é programa do Luciano Huck, não. Falou? Se vier, tem que jogar. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Want to lose